Olá, caros amigos, estamos aqui para a gravação de mais um vídeo e esse vídeo promete, esse vídeo é uma reação contra os inimigos da internet do Espírito Santo, principalmente no tema Trindade, né? Todos sabem, né, que na internet um certo professor, ele gravou seis lives contra a Trindade, alegando que a Trindade é uma farsa. Nós iremos fazer também seis gravações, falando que a Trindade é uma verdade. Como o assunto do Espírito Santo está mais fresco, nós iremos abordar esse assunto, tá? Acerca do Espírito Santo, ok? Quero dividir a telinha com vocês aqui, tá? Acerca do Espírito Santo. Então, nós iremos fazer 6 lives, tá bom? 6 vídeos, né? E já começando com essa parte acerca do Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque o Espírito Santo foi muito afrontado, né, na boca desses falaciosos. Lembrando que, né, pessoal, analisa o vídeo, mesmo você que não acredita, mesmo você que tem por base não ter uma religião ou algo do tipo, pelo menos assista ao vídeo, tome critérios a partir do que está sendo falado, tá? Por quê? Porque os professores atuais, que são inimigos, eles mentem, né? Um professor, eu fui corrigi-lo acerca do termo ele falou que, não, eu falo ele porque né? Porque eu ensino para brasileiros. Não, você pode ensinar para quem que for, mas tem que ensinar correto, uma vogal longa por posição, uma vogal longa por natureza, uma vogal longa é uma vogal longa, entendeu? Um sinal de Macron, braquia, é um sinal. Então, você tem que respeitar isso, entendeu? Então, isso é uma falácia. Então, todo mundo achou divertido, né? Mas continua sendo uma falácia. Tem que ensinar certo para o brasileiro, para o árabe, para o inglês. Qualquer pessoa que tenha o desejo de aprender, ela tem o direito de aprender corretamente, tá bom? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus. Lembrando que nós vamos usar a Bíblia Stuttgartense, né, que é a Bíblia totalmente em hebraico, né? Essa Bíblia é uma Bíblia totalmente em hebraico. Aqui nós vamos usar o texto de Bereshit Gênesis, tá? Capítulo 1, verso 2. Capítulo 1, verso 2, que diz assim: Ve haaretz, haetá tohu vavor, ve roché alpine, terron, ve rua Elohim, tá? Esse aqui tem verrua, né? Nós temos um patá furtivo, né? Verrua Elohim, Espírito de Deus. Merahefet alpinei hamaim. Então, aqui nós temos essa palavra que vai ser estudada nesse momento, tá? Antes de nós prosseguirmos, eu quero dizer que todos esses livros que estão colocados aqui na sua tela apoiam que a palavra rua não é rua, tá? Rua é avenida, esses negócios assim, tá? Rua é o homônimo, é uma palavra que contém vários significados, né? Mais à frente eu falo sobre isso também, né? É uma variante semântica, né? Às vezes nós falamos polissemia, mas não é basicamente esse termo, né? O termo é uma variante semântica, é um termo que tem vários significados, né? Dentre eles, vento, brisa, espírito, com letra minúscula, espírito do homem, no caso, Espírito de Deus, com letra maiúscula, e mente, e vários outros, né? Fôlego, dentre outros. Então, aqui nós temos o dicionário Vini,
Nós temos o léxico analítico hebraico e caldaico de Benjamin Davidson, que é muito bom. William Holiday, léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, muito usado pelos estudiosos. Dicionário Internacional de Teologia, Dicionário Bíblico Hebraico-Português de Luiz Alonso Schockel. Todos esses livros fazem esse tipo de apontamento. Também tem o dicionário, né? Não deu para colocar a capa aqui, mas de Rivka Berezin. Nós temos vários dicionários aqui que retratam essa mesma ideia, tá bom? O termo rua é um homônimo que tem vários significados, dentre eles vento, brisa, espírito, espírito de Deus e mente. E o termo merahefet? Merahefet, ele vem de uma raiz rahaf. Rahaf, aqui, ó, só esse meio aqui, tá bom? Porque esse finalzinho aqui, ele vai indicar o tempo imperfeito, e esse mem, aqui como prefixo, ele indica o particípio, é ele que vai conotar particípio. O que seria um particípio, professor Leonardo? Particípio é considerado como um adjetivo verbal. Por quê? Porque ele partilha da natureza de ambas as categorias. Na sua função verbal, apresenta a pessoa ou o sujeito no exercício contínuo da ação ou na demonstração constante do estado denotado pelo verbo. Olha que interessante, hein? Em sua função verbal, apresenta a pessoa ou sujeito. O participio, aí tem participio passivo e participativo. No caso aqui é o participio ativo, onde o sujeito pratica a ação. Esse verbo ele vai ocorrer aonde? No capítulo 32, pessoal, versículo 11 de Deuteronômio, livro de Devarim. Está escrito assim: como uma águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. O texto indica que a palavra rahaf, esse termo rahaf, né? Ele ocorre aqui como se fosse uma águia no ar, movimento de uma águia no ar, pairando sobre os seus filhotes, ou seja, é uma ação contínua. Então, desde já, nós podemos ver, principalmente pela definição de um particípio, que é uma execução, é uma obra, é uma ação realizada por uma pessoa, né? Uma coisa que você tem que entender, pessoal, o vento, ele é resultado da rotação da Terra. Isso mesmo. E a rotação da Terra é criada a partir do primeiro dia. Então, não pode ser vento, primeiro dia em diante, não pode ser vento, pois a Terra não rotacionava. Então, você traduzir que ali no começo era um vento, conforme algumas Bíblias, né? Algumas Bíblias traduzem como vento, né? Eu vou ler para você a Bíblia Ave Maria, principalmente as Bíblias católicas, elas têm por essa característica de traduzir como vento, né? A Bíblia Jerusalém, né? Ela traduz como vento. Ah, mas Leonardo, a Bíblia Jerusalém traduz como vento, né? A Bíblia Pastoral traduz como vento. Será que elas estão certas, meu irmão? Essas Bíblias não são o escritor, né? Vamos supor, o tradutor não é canônico, né? Aqui, ó, a Bíblia Pastoral. No princípio, Deus criou o céu e a terra era um caos vazio, a escuridão cobria as profundezas, e um vento de Deus se agitava sobre a superfície. Essa é a Bíblia Pastoral, tá? A Bíblia Pastoral. Deixa eu mostrar para vocês aqui a Bíblia Pastoral, tá bom? Essa Bíblia aqui, ó, Pastoral, tá bom, pessoal?
Essa Bíblia aqui, ó, pastoral. Essa Bíblia aqui afirma que era um vento, né? Era um vento. E a Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém, ela vai seguir o mesmo ritmo, né? Diz aqui, ó, no princípio, Deus criou o céu e a terra, ora, a terra era sem forma e vazia, né? Forma vazia e vaga, as trevas cobriu o abismo, e um sopro de Deus agitava, né? Aqui é como sopro, né? Então, a Bíblia de Jerusalém diz isso, não é, assim, ela não tem o monopólio do saber, não, tá, pessoal? A Bíblia de Ave Maria traduz totalmente, a terra estava informe, vazia, as trevas cobriu o abismo, e o Espírito de Deus pairava, né? Então, não é todas as Bíblias católicas que estão em consenso, tá bom, pessoal? Não é todas as Bíblias católicas. Além de tudo, você tem que entender que quem criou o vento? Se o Espírito Santo é um agente criador, né? Ele estava na criação, ele é um agente criador. Quem criou o vento? O vento foi criado? Sim. Amós 4:3 diz, porque ele é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Então, porque ele é o que forma os montes e cria o vento. Olha que interessante. Então, ele criou o vento. Então, o vento foi criado. Então, o vento foi criado, não poderia ser vento, tá bom, pessoal? Essa mesma raiz, rahaf, ela aparece aqui, ó. Ela aparece em Jeremias 23, verso 9, como estremecer, né, tremular. Olha o que diz, quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, rahafu, rahafu, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Agora você vai entender, né? Como nós vamos estudar um pouquinho essa raiz, um pouquinho por que tanto para aquele que aninha os seus filhotes, cuida, né, de alguém, o sentido é esse, e não vai aparecer na Bíblia de outra forma, tá, pessoal? Não aparece na Bíblia de outra forma. Sempre vai aparecer nesse contexto, tá bom? Toda vez, toda referência, esse verbo, essa raiz, rahaf, de merahefet, nunca é usado como uma referência a vento no Tanar. Nunca é usado como uma referência no Tanar. Sempre como uma referência com pessoalidade, tá bom? Tá? Como pessoalidade. Aqui nós temos a raiz, né? Tanto o dicionário internacional, o léxico analítico hebraico-caldaico, Benjamin Davidson, William Holaday, léxico aramaico e hebraico, falam que o termo é pairar, né? Mas, além de pairar, William Holaday fala tremulante, pairar tremulando, né? Como se fosse um movimento, né? Bem interessante também, ok? Bem interessante essa questão do espírito aí tremular. Olha o que diz Salmos 95 e Hebreus 3:7. Eles fazem uma associação incrível. Incrível. Salmos 95, verso 7, porque ele é o nosso Deus, porque ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Já em Hebreus 3:7, vai dizer assim, portanto, como diz o Espírito Santo, espera aí, porque ele é o nosso Deus, mas aqui diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, espera aí, quem é? É Deus, Yod-Re, Ual-Re,
que é Yahweh, ou é o Espírito Santo? Ou não há diferença. O Espírito Santo é o mesmo Yahweh do Antigo Testamento. Isso é o que o texto de Hebreus, em associação ao Salmo 95, está dizendo explicitamente. Outro texto que faz associação e atesta o que nós estamos dizendo é o texto de Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Diz quem? Diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Ó, quem faz aliança aqui é o Senhor, no caso, Yod-Re, Uau-Re, Yahweh, tá? Yahweh. Eu coloquei até no texto original para você observar que aqui realmente se trata do tetragrama sagrado. Olha só, ó, Yod, Re, Uau, Re, ou Yod, Re, Vav, Re, como você preferir. Yervá, Yervá, né? Eu gosto de chamar Yahweh, tá? O tetragrama sagrado, que também é Adonai, Hashem, né? Então, é o tetragrama sagrado aqui, não tem como fugir, foi ele que fez o concerto. Mas olha o que diz Hebreus, capítulo 10, verso 15 ao 18. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o meu concerto. Quem disse? O Espírito Santo, que farei com aqueles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados. Observe claramente que aqui, novamente, Hebreus trata o Espírito Santo como sendo a mesma figura de Javé ou Yavé, Yahweh, do Antigo Testamento. Não tem como fugir, tá? Os inimigos de plantão, quero ver como eles irão fugir. Eu faço uma pergunta, pessoal. Onde está o trono do Espírito Santo? Muitos me perguntam, onde está o trono do Espírito Santo? Jesus tem trono, Deus tem trono, mas e o trono do Espírito Santo? Vamos lá? O Salmo 110, verso 1, diz assim, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É interessante que Mateus, capítulo 22, verso 42 ao 46, depois você leia atentamente, você vai ver que Jesus está afirmando que esse Senhor que estava com esse outro Senhor é ele próprio. Então, é ele esse Senhor. Assenta-te à minha direita. Então, Jesus estava juntamente com o Senhor. E o Senhor aqui, todos sabem que se trata de Yahweh, que se trata de Adonai. E olha que interessante. Apocalipse 4, versos 6 e 7, diz, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ó, se aquele outro estava à direita, é Adonai, esse aqui está no meio do trono, que é o próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? E ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, retrata Jesus no Evangelho de Mateus, como o rei dos judeus. E o segundo animal, semelhante ao bezerro, retrata Jesus no livro de Marcos, o servo sofredor. E o terceiro animal, o rosto de homem, retrata Jesus no livro de Lucas, como um homem perfeito. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando, retrata Jesus no livro de João.
E o capítulo 5 de Apocalipse, verso 6, ainda vai dizer: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre as nações, o quê? Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? João vai falar o quê? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. E se Jesus é o cordeiro, estava no meio, Adonai à direita, quem estava à esquerda? Tem que estar alguém, né? E aí? Ele estava no meio, não fala que ele estava na esquerda. Aqui, eu tenho um escrito em aramaico, né? Aramaico, que diz assim: o arrowof, o uki, uviko, o ashikvo, afaitu rum, urhor de alor, merachfo, afai maio, né? Aqui, em amarelo, é o que nos interessa, tá bom? Só lembrando que esse professor, que é inimigo da fé cristã, né? Ele fala que não é, mas é sim, porque ele vem com muito disparate, com afirmações totalmente falaciosas, né? Acerca da Trindade, dentre outras doutrinas, né? Se fosse verdades, coisas para a gente contextualizar, até que ia, mas ele fala muita mentira, né? Mas aqui, eu li no aramaico, né? Uma certa vez ele leu esse tema aqui, ó, o arro, esse tema aqui é o primeiro termo da Bíblia, né? Arro é terra, né? É a terra, mas arro é terra, arro, terra. E é aqui, ó, essa penúltima letra é um e, seria um ein. Só que um ein, quando a gente lê em caracteres em hebraico, se vê o Ain lá, mas você tem que pronunciar da forma correta. E o Ain aqui, ele é gutural. Eu estou ensinando para ele, porque ele leu mudo igual no hebraico. Ele não sabe a diferença entre o aramaico oriental e o ocidental. Então, aqui, ó, olha só que interessante, nós temos o aramaico, ó, hur-hor de alorro, hur-hor de alorro. Vamos lá. Aqui nós temos na escrita certo e também no estranguelo, né? O aramaico, na escrita, na verdade, é a jacobita, né? Aqui nós temos o certo e o estranguelo, né? Que é a escrita peshita. Aqui nós temos ru-hor de alorro, e aqui embaixo também ru-hor de alorro. É interessante que a letra em vermelho aqui, tanto em uma como outra, é a letra rei, tá? É a letra rei. A letra rei, no aramaico, indica a terceira pessoa do singular, como também no hebraico, né? Isso é uma característica linguística das línguas semitas, né? A letra rei indica a terceira pessoa do singular. Olha que interessante. Então, aqui é um pronome pessoal. Então, terceira pessoa é um indicativo de pronome pessoal. O que isso quer dizer? Que esse texto é uma confirmação de que o Espírito Santo, o Ruhor de Alorro, é realmente quem? Um ser pessoal. O que é um ser pessoal? Ele é uma persona. O que é ser uma pessoa? Ser uma pessoa não é indicativo de ser um ser humano. Muitas pessoas confundem, dizem que não, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque ele não é ser humano. Não, não é ser humano. Pessoa é a qualidade de ter características individuais. Vou repetir. Pessoa é a qualidade de ter características individuais. E o Espírito Santo tem essa característica. Jesus tem essa característica. Deus também tem essa característica, pessoal. Entendeu? Só voltando aqui, quando a gente fala do termo, né? Merahefet, né? Merahefet, esse termo
ele está no piel. Piel sempre vai estar na voz ativa, na qual quem pratica a ação é o sujeito. E também na forma intensiva, onde o sujeito pratica a ação de uma forma intensiva, entendeu? E aí surge o meme, né, indicativo do particípio, na língua hebraica, que vai uma ação contínua. É como se fosse um gerúndio, porém, algo mais intensivo, entendeu? O gerúndio no português. Aqui nós temos Atos capítulo de número 20, verso 28, que diz assim, eu vou só ler a segunda parte, En ho, humastu, pneumatu, hagium, etheto. Essa palavrinha é o que nos interessa, etheto. Essa palavrinha etheto, ou eteto, né? Ela tem uma conotação muito interessante naquilo que nós estamos querendo dizer sobre o Espírito Santo como pessoa. Mas antes eu vou ler o texto no português, né? 20, verso 28. Olhai, pois, por vós todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Então, quem constituiu foi o Espírito Santo. Ele constituiu o quê? Bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ei, o Espírito Santo tem sangue? O Espírito Santo, ou seja, resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui está fazendo uma analogia, o Espírito Santo como sendo o próprio Filho, sendo Jesus Cristo. Nós já vimos o Espírito Santo como Adonai. Ou seja, os três são um. Mas vamos para essa palavrinha no grego. No texto grego, o termo para o Espírito Santo vos constituiu é etheto, que é um verbo indicativo aoristo da terceira pessoa do singular da palavra temi. O termo temi significa pôr ou colocar em determinado lugar, de forma ordenada. Vou repetir porque isso é importante. Para quem fala que o Espírito Santo é um vento, olha só, o termo titemi significa pôr ou colocar em determinado lugar de forma ordenada. Além desse significado, o termo pode se estender para designar alguém para uma tarefa, função ou papel. Olha só, ele vai designar alguém para uma tarefa, ele vai separar alguém para uma função, para um papel. Já em outros casos, pode ser traduzido como uma expressão idiomática, por junto aos pés de alguém. Um ser inanimado, como eles asseguram, como essas pessoas, inimigos do Espírito Santo, da Trindade, apontam o Espírito Santo como um ser inanimado, teria essa capacidade de colocar alguém em determinado lugar, de forma ordenada? A resposta é clara e objetiva, não. Em 2 Coríntios 3, 17 a 18, lemos, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Podemos perceber claramente que o Espírito Santo se manifesta como sendo o Kyrios. Kyrios. O que é Kyrios? É a palavra grega para Senhor. A palavra grega para Senhor no Novo Testamento. Embora saibamos que Kyrios também é a forma apontada pelos escritores do Novo Testamento para designar, para apontar Deus e Jesus.
O termo, olha só que interessante, é um nominativo masculino. Entendeu? Aí acaba de vez aquela falácia, entendeu? Acaba de vez. Qual falácia, professor Leonardo? A falácia do gênero. Porque o espírito ali está como um gênero feminino, e isso implica, meu irmão, mas Deus também se manifesta com o gênero feminino, quando Davi fala, eu me deleitarei no Senhor, né? Deleitar é amamentar, ele será amamentado pelo Senhor, entendeu? Isso é um indicativo, entendeu? É uma figura de linguagem, é uma visão de sustento, quem sustenta é o Senhor, né? Se você lê o Zohar, se você lê o livro da Sefirot, né? Que são Yetzirah, ele vai dizer que Deus se manifesta como uma mãe, né? Então, o Zohar, ele fala que Deus tem 3 essências, então, isso é apenas uma manifestação. Então, olha que interessante, então, essa falácia não existe. Por quê? Se você observar o Novo Testamento, a palavra paideia, né, criança, ela aparece também como feminino, como neutro, né, como feminino, entendeu? Como neutro, desculpa. E aí? Então, isso não tem nada a ver, isso são indicativos, né? Essa questão do gênero, por muitas vezes, ele não quer dizer muita coisa, tá bom, pessoal? Lembrando que o termo é um nominativo masculino. Nominativo é o que contém nomes, o que denomina. Disse de um título que traz o nome do proprietário, entendeu? Isso é nominativo. Melhor dizendo, nominativo é quando o sujeito desempenha o papel de sujeito na oração. Ou seja, quase sempre na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Quando você observa isso, você vê o quê? Que tem um tom de pessoalidade. E se ele é o Senhor, ele é Deus. No caso, ele é o próprio Senhor Jesus. Mas nosso tema não é divindade de Jesus, tá bom, pessoal? Nosso tema aqui é outro, tá bom? Nosso tema é outro. Nosso tema é sobre a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo, tá bom? Do Espírito Santo. Vamos lá. Aqui nós temos outro texto, né, que é Atos 13, verso 2. Atos 13, verso 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, olha só, disse, quem disse? O Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Quem apartou, apartai-me, aí a primeira pessoa, né, apartai-me para mim, né, é quem? Mim não pratica ação, né? Amém. Mas, vamos lá. Só a segunda parte aqui. Epentu, pneumatu, hagiu, aforissat. Aforissat. O que é aforissat? Olha que interessante esse termo aforissat. O termo aforissat significa separar, apartar, para um cuidado especial. O termo é um verbo no imperativo. Imperativo, todos nós sabemos que no hebraico é a classe do volitivo, aí tem cortativo na primeira pessoa, tem o imperativo na segunda e o próprio jussivo na terceira, né? Aqui é o imperativo, também é um volitivo, que significa um mandado, uma ordem, né? A segunda pessoa do plural. O imperativo indica a ordem. Dificilmente um ser inanimado iria proceder deste modo. Até o presente momento, eu, professor Leonardo Andrade, nunca vi um vento separando alguém para executar uma função, seja ela qual for. Se você já viu, você escreve aí nos comentários, fala aí que você realmente já viu, tá bom? Outra coisa é que esse termo é empregado somente para pessoas. Somente para pessoas. Então, aqui cai por terra
a falácia das pessoas que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Uma pessoa pode ser derramada. É interessante que o dito cujo, né, professor, ele fez uma festa. Fala aí! Ele estava fazendo uma live ao vivo, né? Fala aí, você aí, escreve aí. É porque ele não deixa mais eu escrever lá. Senão eu tinha escrito, senão eu tinha entrado. Uma pessoa pode ser derramada? Eu ia provar para ele que a Bíblia fala que sim, uma pessoa pode sim ser derramada, entendeu? Como eu vou te provar agora, entendeu? Para você que acha que uma pessoa não pode ser derramada, olha só, sim, uma pessoa pode ser derramada. Aonde está isso, professor Leonardo? Segunda carta a Timóteo 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido ou derramado por aspersão de sacrifício. Aqui é a oferta de libação. A oferta de libação corresponde à oferta de derramamento. Salmo 22:14. Todos nós entendemos que o Salmo 22:14 é uma fala do Machia. É o Machia falando. Olha o que ele diz. Como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como a cera e derreteu-se dentro de mim. Como água me derramei. O Messias está dizendo que ele se derramou. Outro texto. Isaías 53, verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Olha só, mais um texto indicando que uma pessoa pode sim ser derramada. Leonardo, de que se trata isso? Uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem, tá bom? A divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e um ser pessoal. O texto que usaremos como base é Atos 5, verso 4. Diz assim, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Uou! Nesse texto, podemos ver claramente o Espírito Santo sendo chamado de Deus. O termo Deus, no texto grego de Atos 5, Kurt Aland, 5:4, está como teor, que é um dativo masculino singular. Esse sufixo indica o dativo, né? Aliás, o dativo, em sentido estrito, indica a pessoa, vou repetir, indica a pessoa, vou repetir de novo, indica a pessoa ou coisa a que se dá, atribui ou destina algo, ou, pelo contrário, de quem se tira ou retira alguma coisa. Quem é que fala isso, professor? Quem fala isso é Manuel Alexandre Júnior, no seu livro Exegese do Novo Testamento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui esse livro, que é esse livro aqui, tá? Exegese do Novo Testamento, que é muito bom, por sinal, tá bom? Recomendo que vocês comprem na página 124, está escrito isso, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Só na definição do dativo, a gente já pode resolver todo o problema, entendeu? Todas essas indagações. Mas vamos continuar. O apologista David Reed até pergunta, como pode alguém mentir a uma força? Por quê? Porque existe algumas pessoas que dizem, né, que ali em Gênesis 1:2, ali é uma força ativa. Eles traduzem até dessa forma, força ativa. Primeiro, a palavra ativo não existe no hebraico antigo. A palavra ativo, pair, só existe no hebraico moderno.
E a palavra força é uma variante semântica, existe várias, é um homônimo, existem várias palavras também iguais e várias palavras, né? Como querem e amotes, né? Amates, várias palavras, né? Então não cabe essa palavra, ali é Rua Elohim, né? Rua Elohim, não cabe força ativa. O que algumas pessoas têm que entender é que, defraudando a tradução bíblica, acrescentando o nome do Espírito Santo em letra minúscula, não desfaz a verdade da Bíblia Sagrada. Ou seja, isso não vai desfazer o que já está feito. Não adianta. A Bíblia contém inúmeras provas de que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa. Além do texto supracitado, podemos citar João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de quê? Da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, que trata o Espírito Santo como um ser pessoal. É comum observarmos os textos, né, que fazem menção ao Espírito Santo usarem o pronome pessoal, ele. Ou seja, o pronome é utilizado para atividades de natureza pessoal, ou seja, um forte indicativo de pessoalidade. Não é apenas esse texto, mas na Bíblia existem números outros que afirmam categoricamente a divindade e personalidade do Espírito Santo. Na ordem de Mateus 28:19, que diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse texto podemos ver a igualdade entre o Pai e o Filho, a igualdade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Antes, eu quero fazer uma abordagem aqui que compete. Mas, claro, eu estarei gravando um vídeo somente sobre esse texto, Mateus 28, verso 19. Verso 8, 19. Ei, professor, por que algumas pessoas dizem que esse texto ele não está nos originais, tá? Ele não está nos originais. Mas por quê? Aonde que nós encontramos esses argumentos? É nos manuscritos mais antigos? Não. A única referência que nós temos sobre isso é no texto da Bíblia de Jerusalém. Ó, aqui, ó, na página 1758. E olha o que ela diz, hein? É possível. Ela não está afirmando também não, tá? É possível. Então, por causa desse é possível da Bíblia de Jerusalém, as pessoas dizem que esse texto não existe, tá? As pessoas dizem que esse texto não existe, tá bom? Mas isso aí é porque foi feito por uma equipe, né, equidótica, né, que seria crítica textual, voltado para a alta crítica, entendeu? Mas aí, você tem outro argumento? Tem. Dizem que Eusébio de Cesareia, ele falava que era para batizar em nome de Jesus. Isso mesmo, em nome de Jesus. Mas todos nós que estudamos a teologia sabemos que Eusébio ele nunca foi preciso. Aliás, poucos são, né? Os historiadores às vezes são um pouco precisos, né? Mas é interessante que ele fala em alguns textos também que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E algumas pessoas
preferem ficar com a parte que ele não fala, né? Com a parte da imprecisão. Mas vamos lá, não existe nenhum manuscrito antigo que não tenha essa perícope. Nós temos o Códice Aleph, que é o Códice Sinaítico, né, escrito em uncial, né? Ele é um chamado escrito contínuo, né? Contém essa perícope. Nós temos o Códice Washingtoniano, que também tem essa perícope. Nós temos o Códice Alexandrino, né? Códice Vaticano, o texto ocidental do segundo século, o texto alexandrino do segundo século, o texto cesarense do terceiro século, o texto siríaco da Peshitta do segundo século, Diatessaron. O que é Diatessaron, professor? Diatessaron é a harmonia dos evangelhos, tá? Foi encontrado um Diatessaron ali próximo ao rio Eufrates, provavelmente datado do ano 180 até 220, né? E esse aqui, Diatessaron, ele data mais ou menos 160 antes, depois de Cristo, né? E o autor é Taciano. Então, são vários textos que dizem e que trazem essa fórmula, né? Eu desafio a qualquer um trazer um manuscrito que não contém essa perícope, né? Ou que se desfaz essa perícope. Se na maioria dos manuscritos, os manuscritos mais confiáveis, ele contém. Mas eu estarei fazendo um vídeo e mostrando, né? Mostrando todos esses aqui, mas só um pouquinho que eu já soltei aqui, já dá para saber que muitos estão no caminho da inverdade. Pessoal, parem de ouvir esses professores de internet que só falam mal da Bíblia, entendeu? A Bíblia tem muita coisa interessante, entendeu? Eu não estou falando isso como religioso, eu falo isso como um estudioso, entendeu? Para que você deseje estudar arqueologia, Antony Flew, né, um ateu, um grande filósofo, foi estudar a Bíblia e acabou se convertendo, Albright, dentre outros homens, né, que tiveram sua conversão a partir da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia não é esse livro de ignorância como muitos pintam, tá bom? Algumas pessoas dizem, mas a Bíblia é um plágio. Não, a Bíblia não é um plágio, né? Eu vou falar isso mais para frente. A Bíblia é um livro, né? A ordem dada aos discípulos foi que batizassem em nome das 3 pessoas da Trindade. Se algum deles fosse menor ou inferior, não seria colocado na mesma categoria. Diferente do que pensam alguns falaciosos, o Espírito Santo é identificado no Antigo Testamento como Rua Elohim. Observe que ele é chamado de O Santo, como se fosse Rua, também uma espécie de nome, O Santo, um adjetivo. Isso não está distante da realidade das Escrituras, pois sempre que o Espírito Santo é apresentado, é colocado em pé de igualdade com as demais pessoas da Trindade Divina. Algumas pessoas perguntam assim, mas Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo? Pessoal, nós temos que entender que, por muitas vezes, é usado nomenclatura apenas para identificação. Nós sabemos que Deus é o Pai, nós sabemos que Jesus ele se coloca como filho, entendeu? Nós sabemos disso, entendeu? Então, nós sabemos também que o Espírito Santo, conforme diz João, né, ele é aquele que tem a mesma essência do Pai. Olha só que interessante. No livro de João, verso 16, vai dizer assim, eu rogarei ao Pai. Quem é eu? E rogarei ao Pai. E eu rogarei ao Pai. Jesus. Rogará a quem? Ao Pai, Deus. É a segunda pessoa. E ele vos dará outro consolador, terceira pessoa. Então, fala do Espírito Santo. Aqui nesse texto, João 14, verso 16, fala dos 3 presentes nesse lugar, né?
eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Interessante que outro é alós, no grego. Alós significa o quê, professor Leonardo? Alós significa que ele é igual no poder com as demais pessoas, tá bom? Ele é igual às demais pessoas, ok? Vamos continuar? Está preparado? Vamos lá. É comum nas escrituras encontrarmos a expressão em nome de, como forma de representação de força e autoridade. Você pode ver essa referência em Deuteronômio 18:5, versículo 19 e também no versículo 22. Esté 8:10. Outro sim é o termo em nome da lei. Isto quer dizer que é atribuído à lei o embasamento e a forma na qual se direciona a conduta. Por isso, ser batizado no nome do Espírito Santo significa reconhecimento da pessoa do Espírito Santo e, através dele, o cumprimento dos desígnios de Deus, conforme Mateus 28:19. Isso é claro, né? Então, nós podemos ver ali, né, a Trindade presente na criação, né, a Trindade presente na criação, né, em Gênesis 1 e 2, né? Também em conformidade com João 1 ao 3, fala que Jesus estava ali no início, como verbo, né? E também o Espírito Santo estava também no início. No batismo de Jesus, na igreja, na entrega das tábuas da lei, conforme Êxodo 31:18, né? Em conformidade com João 1:18, em Lucas 11:20. Isso tudo é conformidade. Na igreja, nós podemos ver 1 Coríntios 12, mas não vamos falar sobre isso ainda. O Antigo Testamento faz menção ao Espírito Santo, como agente da criação. Em Jó 33, verso 4, diz assim, o Espírito de Deus, Rua El. Olha, professor. Olha aí, professor. Rua El. Né? Rua El, tá? Rua El. Tá bom? Aqui é uma vogal longa por natureza. Me fez. E o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Os próprios escritos rabínicos já descreviam o Espírito Santo como sendo o próprio Messias. Ou seja, os próprios rabinos já reconheciam ele como sendo o Espírito do Mashiach. Desde o tempo da criação, referências constantes são feitas nas Sagradas Escrituras ao Messias e à esperança messiânica de Israel. Vamos lá? O Espírito de Deus moveu-se sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus significa Messias. Aonde está isso? No Midrash de Gênesis. No Midrash de Gênesis. Rabá 2, Levítico, Rabá 14. O Espírito Santo é Yahweh, é Adonai? No Antigo Testamento, o termo Rua é encontrado várias vezes nos relatos bíblicos. Porém, o que temos que levar em conta é que esse termo se trata de uma variante semântica. É um homônimo. Ou seja, ele pode apresentar mais de um significado. Sendo assim, o termo Rua significa respiração. Ar, força, vento, brisa, espírito, ânimo, humor e espírito com letra maiúscula, uma referência ao Espírito de Deus. Isso quem diz é o dicionário Vini, na página 113. Já o Dicionário Internacional de Teologia define como vento, sopro, mente e espírito. Em sumeriano, nós temos o espírito da névoa, que é Zilitu.
O espírito do vento seria zini. Já espíritos, no seu modo geral, seria geni, né? Im também é palavra para vento. Então, em acadiano, em sumeriano, desculpa, ele faz essa distinção. Já em acadiano, nós temos a palavra lil, né? L-I-L. Lil. Lil, é daí que vem a palavra enlil, né? Enlil. Enlil seria en, Senhor, lil, vento, né? Então, seria Deus, o Senhor dos ventos. Então, você note bem que há uma grande diferença entre os termos no acadiano, né? O léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento define como ar em movimento, sopro, vento, o que é vazio ou transitório, espírito, mente e fôlego. Isso na página 476. A própria palavra de Deus faz a distinção entre essa variante. Assim, quando se trata de uma criatura viva, o rua é a respiração, seja dos animais, isso Gênesis 7, 15, Salmo 104, 25 e 29, ou de humanos, Isaías 42, 5, Ezequiel 37, 5. A Bíblia relata que Deus é o criador do rua do homem. Jó 27, verso 3. Jó 27, verso 3. Eu vou ler para vocês, tá bom? Vamos lá? Jó 27, verso 3. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, e em suas mãos o Espírito está. Jó 12, 10, Isaías 42, verso 5. Entretanto, quando esse termo é aplicado a Deus, indica, em sua maioria, Criador. Toda vez que há uma referência a Rua Elohim, né, o Rua de Deus, sempre, ou Rua de Adonai, sempre vai ter uma conotação de criação. Além disso, o Espírito Santo é apresentado como um poder vivo e que pratica ação. Aonde está isso? Isaías. Isaías, capítulo 40, verso 13, fala sobre isso. Eu vou ler para você, 40, verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Isso aqui é um jogo retórico, né? Do texto de Isaías. O Espírito de Deus também atua na providência. Jó 33, verso 4, conforme já lemos, e Salmo 104, verso 30. Salmo 104, verso 30, nós não lemos ainda, tá? Então, eu vou ler para você, Salmo 104, verso 30, que diz assim: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Ó, envias o teu Espírito e são criados. Interessante, em conformidade com o texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 2. E aí, inimigos da fé, aonde estão vocês? Quando eu li aqui em acadiano, né, eu falei em acadiano, eu lembrei que os pseudos professores, né, vou falar assim, nesse tom, porque eles falam da mesma forma de nós. Esses pseudos professores, eles falam que a Bíblia é um plágio dos contos sumerianos. Só que é interessante, os contos sumerianos, principalmente Enumaesh, Gilgamesh, Atarrás, tem outros, né? A Viagem de Nana ao Inferno, vários outros. Aí, quando você pega, eles fazem uma conotação entre Utnapishtim, Zilsudra, com Noé, e várias outras coisas, né? Só que o texto foi escrito em acadiano. Eu queria que qualquer um desses me chamasse para um debate ou uma conversa, um diálogo, para nós pegarmos o texto em acadiano e apontarmos aonde estão as discrepâncias,
mas tem que ler em acadiano. A mesma coisa em aramaico. Se você for citar Targum de Onkelos, né, Yonatan, você tem que saber ler, entendeu? Mas não dos caracteres de hebraico, né? Mas se ler em hebraico, pelo menos que leia certo, né? Que eu vi cada discrepância de certos professores aí. Teve um professor que falou assim que Deus em egípcio é Nat. Nat. Nat, nada a ver, entendeu? É Nut, tá? Nut, tá bom? Vamos lá. Na redenção também, o Espírito atua, Ezequiel 11, 19, capítulo 36, 26 a 27, no apoio e na orientação de seus escolhidos, isso em Neemias 9, 20, Salmo 143, verso 10, Ageu 2, 5, e no Novo Testamento o Espírito age como um fortalecedor de Jesus, Isaías 11, verso 2, 42, 1, 61, verso 1. Em suma, do mesmo modo que o espírito, Rua, age em conformidade com a alma, Nefesh, assim também o Espírito de Deus age em conformidade com o próprio Deus. Entendes que ele é o próprio Deus, Adonai. Não é o modalismo, nem o unitarismo, tampouco arianismo, nem sabelianismo, que eu não coloquei. É a expressão clara do Deus trino. Então, aqui tem, para não ficar enfadonho, né? E para que os inimigos da fé não usem da falácia de que o professor Leonardo cita um monte de texto, não dá para entender nada. Não vou citar esse texto, não, já expliquei, e eu vou explicar, entendeu? Então, aqui alguns textos, tá? Que falam do o Espírito de Deus, né? Rua Elohim, o Espírito de Deus. Então, aqui, Gênesis 1, 2 fala isso, Gênesis 41, 38, Shemot, Êxodo 31, 3, 35, 31 também fala, Bemidbar, né? Números 24, verso 2 e assim diante, tá bom, pessoal? O Espírito, aqui, ó, interessante, ó. Em muitas dessas referências, observe que o Espírito de Deus desceu sobre o indivíduo e o capacitou a falar ou agir em nome de quem? De Adonai. O Espírito do Senhor, aí há outros textos que referem-se a Rua Adonai. Rua Adonai. É o termo Rua, juntamente com o tetagrama sagrado, isso mesmo. Rua, Elohim, é com o termo Elohim. Aqui é Rua Adonai. Juízes 3, 10, Juízes 6, 34, 11, 29, 13, 25, 14, 6, versículo 19 e assim por diante. São vários os textos aqui, tá bom? Pois você anote. Nota, uma distinção foi feita por antigas autoridades judaicas entre o Espírito do Senhor e a Shekhinah, ou seja, a presença tangível de Deus. Essa distinção é feita no Talmud, que fornece uma lista de coisas encontradas no primeiro século em Jerusalém, mas ausentes no segundo templo. A Shekhinah pode ter se referido à verdadeira habitação de Deus dentro dos santos, e a presença de Deus emanando dele de uma maneira especial. Embora isso seja especulativo e não baseado nas escrituras, encontradas diretamente no Tanar. Aqui algo interessante, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh aparece o Espírito Santo no Salmo 51, verso 11. Esse termo Espírito Santo literalmente aparece no Salmo 51, verso 11. Espírito do Senhor, aqui, ó, Ruach Adonai, né? Ruach Adonai, o Espírito do Senhor, Isaías 61, verso 1. Aqui é Ruach El, é Espírito de Deus, Ruach El, o Espírito de Deus, Jó 33, verso 4. As escrituras, tanto o Tanar quanto a Brit Hadashah, deixa eu te explicar. A palavra Tanar é um acróstico. O que é um acróstico? INRI, Jesus Nazarenos, INRI, Rex Yoderum, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso é um acróstico. Né? A palavra Tanar vem de Torá, Neviim, Ketuvim, né? Significa o Antigo Testamento judaico. E Brit Hadashah é o Novo Testamento, né? Revelam que Ruach HaKodesh claramente tem atributos e obras divinas.
e é falado da mesma forma que o Pai e o Filho. O Espírito Santo é inteligente e fala e atua como uma pessoa. Provas da divindade do Espírito Santo. Primeiro, fórmulas triádicas nas Escrituras. Certas passagens discutem o Pai, o Filho e o Espírito Santo como iguais. Por exemplo, Paulo, ele vai colocar o Espírito, o Senhor e Deus em construções gramaticalmente paralelas. Aonde a gente pode ver isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 6, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo. Olha que interessante. Porquanto, verso 3, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Olha que interessante. E fecha uma carta, Paulo ainda fecha sua carta, né, de segunda carta aos Coríntios, com esse dito aqui, usando os 3, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, ou todos vocês. Segunda carta aos Coríntios 13, verso 14. Pedro começa uma carta com esta fórmula de 3 partes. Os escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão pelo seu sangue. Primeira carta de Pedro 1, verso 2. A fórmula batismal tem uma implicação ainda mais forte de eridut. O que é eridut? Significa unidade. Em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. O Pai e o Filho e o Espírito compartilham um nome comum, indicando essência comum e igualdade. 2. Trocas de palavra. O Espírito Santo é identificado como Adonai. Quando eu falo Adonai, estou falando Yod-He, Ual-He, que é o tetagrama sagrado. Em Êxodo 17, verso 7, Shemot de Êxodo, verso 17, verso 7, diz assim, lemos, e ele chamou o lugar de Massá e Meribá, porque os israelitas brigaram e porque testaram Adonai, dizendo, Adonai está entre nós ou não? No Novo Testamento, nós lemos o quê? Então, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como fizeste na rebelião durante o tempo da prova do deserto, onde os vossos pais me provaram durante 40 anos o que fiz. Hebreus 3, 7 ao 9. Pessoal, esse texto está dizendo categoricamente que o Espírito Santo é o próprio Adonai do Antigo Testamento. Não tem para onde fugir. Mais luz vem Isaías 63, verso 10. Mesmo assim, eles se rebelaram e ofenderam ao seu Espírito Santo. Então, ele se voltou e se tornou seu inimigo e ele mesmo lutou contra eles. Claramente, o Espírito Santo é igualado ao Deus dos israelitas. Aqui nós temos uns versículos para nós fazermos alguma comparação. Diz assim, ó. Aqui eu vou ler só algumas partes, ó. O Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra esteve na minha boca. Disse o Deus de Israel. Peraí, quem disse foi o Espírito ou o Deus de Israel? Por quê? Porque o texto é um texto comparativo, ele está comparando o Espírito Santo com o próprio Adonai, e o texto é claro de 2 Samuel 23, de 1 a 5. Basta você ler. Isaías 6:9, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Olha o que diz Atos 28, 25.
E como ficaram entre si discordantes, se despediram dizendo, Paulo, essa palavra, bem falou o Espírito Santo a quem? Aos nossos pais. Pelo quem? Pelo profeta Isaías. Quem falou foi Deus ou o profeta Isaías? Na verdade, o Espírito Santo é o próprio Adonai do Antigo Testamento. São provas claras. Gênesis 18, 10 e também versículo 4, né? 14, né? Vou ler só o versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. O Senhor visitou a Sara como tinha dito feito, e fez o Senhor a Sara como tinha feito. Ou seja, quem visitou a Sara foi o Espírito Santo de Deus. Mais uma prova de que o Espírito Santo é o próprio Adonai. Vem, pois, esta bem-aventurança, Gálatas 4, 29. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a circuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. O Espírito Santo é explicitamente chamado de Deus. Em Atos 5:3 registra que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Mas o versículo 4 diz que Ananias mentiu para quem? Para Deus. Isso indica que o Espírito Santo é Deus, são trocáveis, e, portanto, o Espírito Santo é Deus, está explícito. Não tem para onde fugir. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Em Atos 3:2, o Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu vos chamei. Aqui o Espírito Santo, em nome de Deus, como Deus. Ou seja, ele fala em nome de Deus e como o próprio Deus. Compare onde a frase templo de Deus e templo do Espírito Santo são comparados. 1 Coríntios 3:16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis vós que sois o quê? Templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Templo de Deus. Já em 1 Coríntios 6:11, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito e que habita em vós proveniente de Deus e que não sois vós mesmos? Uai, templo de Deus ou templo do Espírito? Me diz aí. 2 Coríntios 6:16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Um templo, é claro, é uma habitação. Nós sabemos disso, que um templo é uma casa, uma habitação. Para quem? Para Adonai. Não uma habitação para um poder impessoal. Então, não é, você vai fazer uma casa para um vento? Você vai fazer uma casa para um ser impessoal? Não, então não pode ser vento. O Espírito não pode ser vento. Quando Paulo escreve templo do Espírito Santo, ele sugere que o Espírito Santo é Deus. Paulo escreveu ainda, agora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora o Senhor é o Espírito. E nós, que com rostos descobertos, todos refletimos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados à sua semelhança com glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é Espírito. Está onde? Segunda carta aos Coríntios 3:17-18. Observe que essa passagem identifica explicitamente Adonai como Ruach HaKodesh. Ele também é o gerador. Jesus foi gerado pelo Pai, João 1:14, né? Mas Maria foi achada grávida do Espírito, Mateus 1:18 e verso 20. Lucas 1:35 também diz a mesma coisa, indicando assim que o Espírito de Adonai e Adonai são um. A plena divindade do Filho, conforme Colossenses 1:19, implica a plena divindade do gerador.
Pessoal, quando o inimigo, né, os inimigos da fé trinitariana falaram alguma coisa sobre essa questão, falaram que o Espírito Santo ejaculou em Maria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não deve nem ser dito por um acadêmico. Por quê? Porque a palavra ejaculou não se encontra nesse grego koiné, entendeu? E é uma palavra totalmente diferente da que está escrito na Bíblia. José, não tema receber Maria, porque o que está sendo nela gerado, tá bom? Gerado. Então, não tem nada a ver com ejaculação, tá ok? Então, apropriação indébita de uma palavra, tá bom? Então, você errou feio, caro pseudo professor. O Espírito Santo é uma pessoa? Eu vou numerar alguma lista aqui de alguns textos que citam o Espírito Santo como uma pessoa, tá? Aqui eu só vou ler alguns, não vou ler todos, tá bom? Mas Apocalipse 2, verso 7, vai dizer assim, 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele fala. Né? Vamos lá para outro texto, Romanos 8, 26. O Espírito Santo também ora. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um vento faz isso? Me diga aí, coloca aí nos comentários, aonde está na Bíblia Sagrada o vento fazendo isso? E é interessante que na língua grega aqui é sulante nambanomai, é ele colocar o coração dele dentro do seu coração e sentir o que você está sentindo. Olha a empatia do Espírito. Romanos 8, verso 14, diz também que ele guia. Olha o que aqui diz Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Um vento guia alguém? Um vento tem essa capacidade de guiar? Eu não conheço, não. Mas, se você achar na Bíblia, escreve aqui no comentário aqui, que eu quero saber onde está esse texto aí, tá bom? Ele também chama e comissiona. Ele chama e comissiona. Atos 13, verso 2. E, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Olha que interessante. Ele também comanda. Romanos 8, 29. Porque o que dantes, Atos 8, 29, né? Ele comanda, né? Atos 8, 29. E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Ele habita nos crentes, João 14, verso 17. 1 Coríntios 6, 19 também fala que ele habita. Ele ensina, João 14, verso 26, diz que o Espírito Santo ensina, mas aquele Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tem. Olha, vai fazer lembrar e vai te ensinar. Ele também reprova. João 16, verso 8. Ele reprova. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele envia, Atos 13, 4. Ele capacita, Atos 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Eu vou ler para vocês. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele capacita, ele testifica, ele pode ficar irritado, tá? Nós já lemos esse texto de Isaías 63. Ele pode ficar entristecido, Efésios 4:30.
Ele pode ser enganado, conforme Atos 5:3, conforme lemos. Ele pode ser extinto, né, conforme 1 Tessalonicenses 5:19. Extinto aqui é resistido, né? É uma figura de linguagem, expressão idiomática. Ele pode ser blasfemado, ele pode ser reverenciado. Ele dá presentes. 1 Carta aos Coríntios 12, 27 e 28. Vamos ler esse texto? Vamos ler? Ele dá presente. Como um vento vai dar presente? O vento está dando presente agora? De maneira que, se um membro padece, todos os membros. 12, o quê? 27 e 28, né? Ora, sois o corpo e seus membros particulares. E a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar e assim por diante. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele intercede por nós, conforme nós já lemos. Com todos esses atributos pessoais, fica impossível dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Pelo que podemos notar, algumas pessoas negam a pessoalidade e divindade do Espírito Santo, apenas para ocupar a lacuna doutrinária que eles não conseguem entender e tampouco interpretar. As pessoas não sabem interpretar corretamente e alegam isso, entendeu? Fazem esse tipo de questões, esse tipo de inferência. Eu coloquei muita coisa aqui de estudos de anos, tá ok? Além disso, somente conhece o Espírito Santo quem tem, em sua essência, né, que realmente já teve uma experiência com ele, é verdade. Além de todos os atributos, o que mais chama a atenção é que o Espírito Santo intercede pelos seus servos, conforme Romanos 8, 26 a 27. Seria impossível para um ser inanimado realizar tal proeza. Como um ser inanimado poderia interceder por alguém? Esses tais não sabem a diferença entre interpretação literal, simbólica ou quando a Bíblia emprega a figura de linguagem. Está aí, pessoal, o vídeo. Está aí para você que é inimigo do Espírito Santo. Eu creio que você entrou numa redoma, porque provar o contrário, gramaticalmente, daquilo que eu coloquei aqui, vai ser complicado. Então, eu espero aí que vocês aí, entendeu? Professores, né? Que se dizem professores, ou são professores, de fato, que façam pelo menos um estudo minucioso, como eu fiz aqui. Algo correto, dentro da gramática, dentro do contexto gramatical, histórico, dentro do contexto textual, do texto da Bíblia Sagrada. Não inventa coisas que não existem, entendeu? Mas nós estaremos fazendo mais vídeos falando sobre a Trindade. São muitas as provas da Trindade, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Também iremos fazer outros vídeos, tá bom, pessoal? Desculpe aí qualquer erro, qualquer coisa. Eu peço agora, nesse momento, para que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Brevemente estaremos fazendo lives ao vivo, tá bom? Para que eu responda para você ali a sua necessidade ao vivo, tá bom? Não deixe, você que já é inscrito no canal, não deixe de colocar o seu comentário sobre este tema no vídeo, aí, ó, sobre esse tema. Não deixe de colocar sua opinião é importante para mim, tá bom? Eu estou aqui à disposição de qualquer inimigo da fé, né, do Espírito Santo, Holy Spirit, entendeu? Para um debate ou um diálogo, tá bom? Estou à disposição. Lehi traot e até mais. Deus vos abençoe.